Assim foram concluídos os céus, a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus terminou toda a obra que havia feito. E descansou, no 7º dia, de toda a sua criação. Deus abençoou esse dia, e o santificou, pois nele descansou de toda a obra que fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia plantas nos campos, nem ervas brotando da terra, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover, e não havia homem para cultivar o solo. Mas um vapor subia da terra, e regava toda a superfície do chão. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali colocou o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar toda espécie de árvore agradável aos olhos, e boa para alimento. No meio do jardim, a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, formando 4 braços. O primeiro se chama Pison. Ele rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro daquela terra é bom. Ali também há bdélio, e pedra preciosa. O segundo rio se chama Gion. Ele rodeia toda a terra de Cuxi. O terceiro é o rio Idequel, que corre a leste da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Então o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para que o cultivasse, e o guardasse. E ordenou-lhe: de todas as árvores do jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse também o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, e todas as aves dos céus, e os trouxe ao homem, para ver como ele o chamaria. E o nome que o homem deu a cada ser vivente, esse foi o seu nome. O homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu, e a todos os animais do campo. Mas, para ele não se encontrou uma ajudadora adequada. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e fechou o lugar com carne. Da costela que havia tomado, o Senhor Deus formou a mulher, e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia criado. E ela disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, que não podem comer de nenhuma árvore do jardim. E a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, nem sequer toquem nele, para que não morram. Então a serpente disse à mulher: certamente, não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu. E também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então, se abriram os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela brisa da tarde,
esconderam-se entre as árvores. E o Senhor Deus chamou o homem: Adão, onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu. Então me escondi. E Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: que fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou, e eu comi. Então disse o Senhor Deus à serpente: por causa do que fizeste, maldita és entre todos os animais. Rastejarás sobre o ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei em grande medida a tua dor na gravidez. Com sofrimento darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: por que deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te dará espinhos e ervas daninhas. E comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, pois dela foste formado. Tu és pó, e ao pó tornarás. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles, e vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para cultivar o solo de onde fora tirado, e tendo lançado para fora, colocou querubins ao leste do Éden, com uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Sua esposa Eva concebeu e deu à luz Caim, dizendo: alcancei do Senhor um homem. Depois, nasceu Abel, seu irmão. Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Chegado o tempo, Caim trouxe uma oferta do fruto da terra ao Senhor. Abel também ofereceu de suas ovelhas, dos primogênitos e da gordura. O Senhor atentou para Abel e para sua oferta, mas não atentou para Caim nem para o que ele ofereceu. E Caim se enfureceu, seu semblante caiu. Então, o Senhor lhe disse: por que estás irado? Se fizeres o bem, não serás aceito? Mas se não fizeres, o pecado jaz à porta, seu desejo será contra ti, mas cumpre-te dominá-lo. Mais tarde, estando no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel, e o matou. Então o Senhor o interrogou: onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu: não sei. Sou eu guardador de meu irmão? Mas Deus disse: a voz do sangue do teu irmão clama da terra. Maldito és tu, quando lavrares, a terra não te dará sua força. Serás fugitivo e errante. Caim então clamou: é grande demais minha maldade para suportar. Serei fugitivo, e qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém o ferisse. E Caim partiu, habitando na terra de Nod, a leste do Éden. Teve um filho, Enoque, e edificou uma cidade com seu nome. De sua linhagem vieram Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Este tomou 2 esposas, Ada e Zilá. Seus filhos foram os primeiros pastores nômades, músicos e artífices do bronze e ferro. Lameque vangloriou-se de ter matado um homem por o ferir, proclamando que seria vingado 70 vezes 7. Adão tornou a conhecer Eva, que deu à luz a Sete,
em lugar de Abel. A Sete nasceu Enos, e então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. Adão viveu 130 anos e gerou a Sete, a sua imagem e semelhança. Viveu ainda 800 anos, gerando filhos e filhas, e morreu aos 930 anos. Sete gerou Enos. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Maalalel. Maalalel gerou Jered. Jered gerou Enoque. E Enoque andou com Deus, e já não estava entre os homens, pois Deus o tomou para si. Depois dele, veio Matusalém, o mais longevo, e Lameque, pai de Noé, aquele que traria alívio à humanidade cansada, ferida pela maldição da terra. Noé tinha 500 anos quando teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E aconteceu que os homens se multiplicaram na terra. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram esposas conforme seu desejo. Então, disse o Senhor, meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne, seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, os valentes, homens de renome, nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas o Senhor viu que a maldade dos homens se multiplicava, e que todo pensamento era continuamente mau. Arrependeu-se de tê-los feito, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor, destruirei o homem, os animais, répteis e aves. Me arrependo de os haver criado. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era justo, íntegro entre seus contemporâneos. Andava com Deus. A terra, porém, estava corrompida e cheia de violência. Toda a carne havia pervertido seu caminho. Então Deus falou a Noé, o fim de toda a carne veio perante mim. Faze para ti uma arca de madeira. 3 andares terá, betumada por dentro e por fora. E nela porás uma porta e uma janela. Pois trarei o dilúvio de águas para destruir toda a vida que há debaixo do céu. Mas contigo firmarei minha aliança. Entrarás na arca com tua família, e 2 de cada criatura viva virão a ti. Ajunta mantimento para ti e para todos que nela estiverem. E Noé fez conforme tudo que Deus lhe ordenara.